Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Vou ficar aqui aguardando as pessoas entrarem. Oi, Sara, tudo bem? Jude, Thaís, como é que vocês estão? Olha, quanta gente entrando. Boa noite, gente. Que bom ver todos vocês aqui. Estou aqui aguardando a minha convidada dessa noite, tá? Pra gente falar sobre como construir relacionamentos que tragam paz, que é o que eu chamo de relacionamentos com amor tranquilo, e como construir relacionamentos que tragam mais segurança, que eu acho que é uma das questões assim mais difíceis. Oi, Daisy, que bom te ver. Boa noite, Isabela, Renata. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom ver todos vocês aqui novamente. Tô aqui aguardando a Andréia entrar. Andréia, se você entrar, acena aí pra mim, pra gente começar aqui. A Andréia tá aqui já. Achei a Andréia. Pera aí, gente. Andréia, me manda o convite, que eu não estou conseguindo te enviar. A Andréia já me mandou o convite. Pessoal, hoje o tema é como construir que tragam paz e que tragam segurança, tá? Para quem tá chegando, a Andréia tá aqui conectando, nós já vamos começar a conversar. Boa noite. Boa noite, Andréia, tudo bem? Tudo bem? Que bom Boa te noite a receber todos. aqui. Muito bom estar aqui também. Feliz de estar aqui. Fico feliz de você ter aceitado o meu convite. Pessoal, eu fico muito feliz de receber a Andréia, já conheço ela já tem um tempo, acompanho o trabalho dela e adoro a forma como ela fala. E é uma alegria te receber aqui para a gente falar desse tema que eu acho que é tão bacana, né? Falar de relacionamento que traz paz e relacionamento que traz segurança. As pessoas estão perguntando aqui, gente, qual que é o tema? Pessoal, o tema é como construir relacionamentos que tragam paz e segurança. É disso que nós vamos conversar hoje. Sim. E André, queria que você se apresentasse um pouco para o pessoal antes da gente começar a Uhum. conversar. Eu sou Andréa Menezes, tenho uma página profissional aqui que é Escola para Pais, Mães e Cuidadores. Vocês me encontram como Andréa Menezes, psicóloga. Eu sou psicanalista de formação também terapeuta familiar e de casais, e sou clínica há 21 anos, atendo na clínica e amo o que eu faço. É uma honra, um prazer estar aqui, viu, Luísa? A admiração por você é grande também. Eu gosto muito do seu trabalho. Ah, que é a reciprocidade, então, total, viu, André? Amiga, que bom. Que E bom, todo Andréia, mundo bem conhecido aqui. Um beijo para todo mundo que está entrando agora. Pera, esqueci de. Pronto, prontinho. ah, tá certo. E Andréia, queria então começar conversando com vocês, assim, com você e com todo mundo que está aqui hoje, né? O que que você entende de um relacionamento que traz paz, que traz segurança? Como é que você enxerga isso na sua prática, nas pessoas que te acompanham, que você acompanha? Sim, eu fiquei pensando, né, do que está relacionado, como é que as pessoas conquistam isso, por onde é que isso passa, né, Luísa? E eu acho que é muito importante a gente lembrar, assim, agora, entre outras tantas coisas, mas talvez começar por isso, que é a gente levar em conta a natureza do vínculo. Como é que eu me vinculo ao outro? Como eu me ligo ao outro? Como eu deixo o outro ou não deixo o outro fazer parte da minha vida? Isso é fácil para mim? Não é fácil para mim? Porque o que a gente percebe muito no consultório, tenho certeza que você vai concordar, é o quanto as pessoas querem ter um vínculo de amor com quem se ama, Uhum. mas elas não se dão conta do quanto elas se defendem desse vínculo o tempo todo, o Verdade. quanto elas sabotam esse vínculo o tempo todo, né? Uhum. E aí, assim, por que que isso acontece, né, Luísa? Eu fico pensando assim, o que a gente testemunha na clínica, que é difícil para as pessoas, porque para você se vincular a alguém, você precisa se sentir seguro para isso. Você Uhum. precisa confiar naquela pessoa. Você precisa acreditar que aquela pessoa não vai fazer mau uso do seu sentimento.
Uhum. Então tem um tanto de coisas, assim, muito mais até inconscientes do que conscientes, presente na forma como você se vincula ao outro. Eu Uhum. acho isso extremamente importante, porque as defesas são de todas as naturezas, né? Se a gente for Uhum. começar a pensar aqui e lembrar de situações comuns, que com certeza as pessoas que estão aí vão se identificar com uma ou outra situação concreta, né? Assim, por exemplo, uma pessoa que tem muita dificuldade em se sentir segura com o amor do outro, pode criar uma individualidade assim cristalizada, bem demarcada, uma bolha, né? Então eu não me aproximo do outro, eu me tomo assim pelo trabalho, eu fico envolvida com um tanto de coisas e não consigo me aconchegar, não consigo criar intimidade, não consigo deixar o outro entrar, né? Às Uhum. vezes a fuga é pela traição, pela Uhum. impermanência do vínculo, cada hora com uma Uhum. pessoa. Enfim, Uhum. tem N situações que a gente poderia ilustrar aqui, que são presentes e comuns, assim, na vida das Verdade. pessoas que têm dificuldade de se vincular, não é verdade, Luiz? E é interessante você falar isso, André, porque as pessoas, uma das coisas que eu falo muito é assim, que a gente precisa prestar atenção na forma como eu amo e na forma como eu gostaria de ser amado. Então, é esse ato de Exatamente. doar amor e receber amor, mas principalmente qual é a forma, né? Porque a gente não presta atenção, a gente sabe que a gente ama, a gente sabe que a gente expressa amor, mas a gente não presta atenção no como que eu faço isso. E esse como, que é justamente o que você está falando do vínculo, né? De como você se vincula, ele é fundamental. Então, assim, se você, por exemplo, se você se relaciona de uma maneira desconfiada com as pessoas, que é o que a André está falando, da confiança, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis no vínculo hoje, né? A entrega, Exatamente. porque da entrega vem a intimidade, não existe entrega sem você confiar no outro, né? Então, se você Exato. vai para a relação amorosa desconfiada, isso altera toda a sua postura diante do outro, isso altera toda a sua percepção do comportamento do outro, isso altera o seu comportamento, né? E disso engatilha todo um processo de autossabotagem tão complexo e às vezes tão sutil, porque a gente não se dá conta disso, né, Andréia? E isso tem consequências muito negativas para esse relacionamento, né? E aí a gente que quer um relacionamento que traga paz, a gente cria um relacionamento que é um verdadeiro inferno, né? Que se a gente não Exatamente. confia, o Exatamente. relacionamento ele fica infernal. E é o como, né? E isso tem muito a ver exatamente isso que você estava falando, Andréia, com essa história de vida minha, né? De como eu me posiciono diante do amor, de como eu me posiciono diante dos relacionamentos, diante dos meus parceiros, né? E como isso é complexo, as pessoas não se dão conta disso. Sem dúvida. E a gente poderia até citar aqui, né, Luísa, assim, alguns mecanismos de defesa, né, do amor que impedem essa. A gente vai chegar. Eu acho que a gente pode começar falando do que pode atrapalhar essa condição de um amor seguro e em paz, para chegar na conquista desse amor seguro e em paz, né? Claro. Então, falando um pouco, né, e falando um pouco do que pode atrapalhar, né, a gente poderia dar alguns exemplos. Por exemplo, uma pessoa que é extremamente insegura, né, como a Luísa está dizendo, ela pode criar um distanciamento em relação ao outro, ela pode criar uma dificuldade do outro estabelecer um vínculo com ela, com ele, né? Ela, eu estou falando ela, a pessoa, pode ser um homem, pode ser uma mulher. Uhum. Pode acontecer dessa pessoa ficar infernizando a vida do outro, vigiando a vida do outro, achando que tudo é ameaça, qualquer mulher ou qualquer homem que se aproxima e vive assim um filme de terror imaginário, sem que muitas vezes as coisas de fato estejam acontecendo, né? Uhum. Então é uma pessoa intranquila, ela não consegue relaxar no amor. O amor Uhum. é sentido como uma ameaça. O tempo todo o amor é uma ameaça. Uhum. Isso é um exemplo, né? Sim. Outro exemplo, talvez, que a gente vê muito, assim, eu percebo que algumas pessoas têm muita dificuldade de sair do um e criar o dois, né? Porque o dois passa a ser muito ameaçador. Então, são casais que vivem duas solteirices, né? Uhum. Assim, quando isso é comum dos dois, ou então um fica brigando, tentando entrar, e o outro lá, intocável e com a individualidade bem demarcada. Sim. Isso é uma Sim. outra coisa que
pode atrapalhar muito a relação amorosa, né, Luiz? E uma A gente das poderia coisas que mais acontece, né, André? Assim, como é difícil fazer esse equilíbrio entre o um e o dois, né? Entre o eu, que é meu individual, minha vida, minha Sim, personalidade, e o nós, que é sim, eu somado ao outro, né? Eu nessa relação com sim, o outro. Como é sim, difícil fazer. E eu vejo dos dois polos, sabe, André? Que ao mesmo tempo, se eu me vinculo dessa maneira individual, meu vínculo fica superficial e eu fico só focado em mim e eu não consigo aprofundar no vínculo. E se eu vou demais para o nós, eu viro uma fusão, eu acabo me diluindo nesse nós muitas vezes, aí eu me exatamente, coloco numa situação de dependência do outro, a exatamente, minha identidade deixa de existir, e aí eu vou ficando pouco interessante, porque eu deixo de agregar para o outro, né? exatamente. Como eu vou perdendo esse senso de identidade, eu vou vivendo só a vida do outro, eu deixo de agregar, de somar para a vida do outro muitas vezes. Então, tanto esses polos, esse vínculo superficial que é voltado para o eu, ou um vínculo que é uma fusão total, né? Você se diluindo no nós, isso também vai ser problemático para a relação. Então, a gente sempre tem que pensar nesse Exatamente. equilíbrio desse vínculo, né? Eu Sim. preciso de profundidade, mas eu preciso de autonomia, né? Eu preciso de entrega, mas eu preciso de independência. Eu acho que esse equilíbrio que faz parte do amor saudável é o grande desafio das pessoas no relacionamento amoroso. Perfeito. Você lembrou exatamente do extremo oposto, né? Que são as pessoas muito cristalizadas nas próprias individualidades e da pessoa que se dilui no outro, né? Que ela não tem vida própria, ela é através do outro, ela depende do outro para existir. É uma Uhum, coisa que. E isso é tão interessante porque o efeito e a consequência disso na relação para o outro é muito pesado. Fica uhum, muito difícil. O outro fica sobrecarregado da demanda emocional de quem é dependente, né? É uma coisa exatamente. que fica muito difícil de ser levado em conta. Uma outra coisa também, Luísa, que eu acho que vale a pena a gente assim trazer aqui André, para só antes de você ah, falar da outra, sim. porque tem duas perguntas que eu acho que vale a pena antes da gente falar desse próximo tópico. A Ellen e a Carla estão perguntando aqui como é que a gente encontra esse equilíbrio entre o eu e o nós, né? Como é que a gente constrói esse equilíbrio? Fala, André, e depois eu complemento. Tá. Eu acho que quando o casal consegue criar um lugar, a gente chama de pertencimento amoroso, né? Um lugar de pertencimento amoroso. Então eu sei que eu tenho um lugar dentro do meu par amoroso e ele tem lugar dentro de mim. Fica muito mais fácil de criar autonomia, de não criar. Eu acho que a receita, brincando um pouco, né? Claro que na subjetividade não tem receita, mas brincando um pouco, eu acho assim que quando você tem essa segurança desse lugar afetivo dentro de quem você ama, o seu voo pode acontecer sem que você se sinta ameaçado de não ter para onde voltar ou de chegar e não ter chão para você pisar, né? Uhum, Então, eu acho que o equilíbrio é um pouco assim, né? Esse lugar afetivo garantido, e então isso te fortalece ao ponto de você ter uma individualidade e ter para onde voltar. Isso uhum. é uma coisa que está absolutamente relacionada à outra. Você concorda comigo, Luiz? Concordo. Eu acho que tanto esse lugar afetivo do nós, que te dá segurança, isso eu falo muito isso, André, do amor saudável. O amor saudável, ele te dá equilíbrio, não equilíbrio, ele te dá segurança o suficiente para você investir em outras coisas da sua vida sem ter medo de se afastar Exato. momentaneamente do seu Uhum. parceiro, porque você sabe Sim, que quando você voltar, ele vai estar lá. Então você não tem esse medo de sim, abandono, que é muito comum que a gente tenha, né? sim. Mas eu também acho, André, que a gente precisa ter segurança na gente mesmo, sabe? Porque às Sem vezes o dúvida. relacionamento ele te Premissa. dá a segurança, mas você é tão inseguro com você mesmo Sim, que você não sim, consegue sair. Não é porque o outro não te dá segurança, mas é porque você não sim, acredita em si mesmo. Você tem um buraco emocional imenso, você tem um pavor muito grande originado das isso. suas feridas, né, emocionais, que aí você não consegue alçar voos. Então, eu acho que o equilíbrio é Sim, muito conquistado nisso. É eu construindo sim, a minha segurança, e para isso eu preciso me desenvolver emocionalmente, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer e ocupar um lugar de adulta na vida, né, de adulto na vida. E ao mesmo tempo, eu preciso estar aberto o suficiente, né, e com um parceiro que também esteja aberto o suficiente para construir esse lugar de pertencimento, né, André? Que é esse lugar de segurança, esse lugar que dá a sensação de ninho, né? De que eu tenho para onde voltar, que eu posso estar lá.
e isso vai criando esse equilíbrio. Eu preciso investir nos dois. E é muito interessante, a gente, isso que você falou é extremamente importante, é premissa, na verdade, para a gente pensar no dois, né? Então, que eu estou querendo dizer com isso? Assim, na realidade, a relação amorosa, se a gente for pensar do ponto de vista da construção dela, ela começa na individualidade de cada um. Ela Sim. não começa no dois. O dois é o encontro. Uhum. Mas o dois é assim, que tijolo, que alicerce, que cimento, que material de construção eu coloco junto com o meu par amoroso nessa casa que a gente está construindo, que é o nosso amor, né? Uhum. E assim, se eu sou muito insegura, eu vou chegar com tijolos muito mais vulneráveis, menos sólidos para essa construção. Isso, fato, não tem jeito. Então, claro que ter uma condição de amor saudável implica, sim, no amadurecimento emocional dos pares amorosos, né? Sim, Com com certeza. certeza. Né? E E aqui estão é interessante. perguntando também, Andréia, a respeito assim dessa questão da insegurança, aproveitar que nós estamos falando dessa questão da insegurança, eles estão perguntando aqui se a insegurança tem cura. O que você acha? Eu acredito que sim. Eu acredito que. Eu acho que se você entra, mergulha na sua história, se você tem a possibilidade de conhecer de onde você veio, a sua origem, o que foi difícil para você, se olhar, ampliar as possibilidades de perspectivas de vida e começar vamos dizer assim, a nomear diferente aquilo que até então para você era impedimento, era insegurança, começar a perceber as coisas de forma diferente, que a análise, a psicoterapia propicia, uma das ferramentas muito riquíssimas para esse fim, né? Eu acredito sim que você pode sair desse estado de insegurança plena, absoluta, né? Acho que sim, com certeza. Sim, eu concordo também, viu? Eu acho que se você tem consciência, né, das suas capacidades, do seu potencial, né? E se você também tem consciência daquilo que você precisa desenvolver, porque nós não estamos prontos, nós estamos num eterno desenvolvimento, né? A gente continua a se Sim. desenvolver. Então a gente tem que saber, eu acho que a segurança ela passa muito quando eu tenho consciência da capacidade, da competência que eu tenho, do potencial que eu tenho, das qualidades que eu carrego em mim, gente, porque todo mundo tem qualidades, a gente é que muitas vezes não tem reconhecimento dessas qualidades, e daquilo que eu preciso desenvolver, muitas vezes, né? Porque às vezes eu reconheço que eu tenho, mas eu reconheço que ainda falta algumas coisas, e eu me disponho a desenvolver aquilo que falta, e isso me permite crescer, gente. Eu acho que nesse crescimento, nesse processo de se tornar adulto, de poder enfrentar a vida, de se sustentar emocionalmente, é isso que vai dando mais segurança na vida e nos relacionamentos amorosos. Mas isso é um processo, né, André? É uma coisa que a gente vai Sim, construindo ao longo de toda uma vida, muitas vezes. E é claro que sim. terapia e análise auxiliam muito e aceleram muito esse Uhum. processo. Com certeza. Eu acho que uma outra coisa também que vale a pena a gente lembrar, né, assim, chamar atenção, refletir, olhar para isso, é o mito das princesas e dos príncipes, né? É uma coisa assim de você idealizar muito uma relação, de você idealizar muito o outro, né? Eu acho que a gente está vivendo o século XXI, mas ainda a gente traz muitas vezes essa expectativa, assim, né? E é interessante porque quem que é a princesa, né? A princesa é uma mulher absolutamente idealizada, né? Que não é uma mulher real. A princesa, ela é calma, é tranquila, é pacífica o tempo todo. Ela tá sempre disponível para o homem. Ela é linda, ela é maravilhosa. Ela tá Mas toda ela é idealizada. insegura também, porque ela precisa ser salva, né? Não, exatamente, era aí que eu ia chegar, sem dúvida. E ela é uma pessoa que precisa do príncipe, que é o super-herói, que vai trazer para ela, reparar dentro dela aquilo que ela não desenvolveu. Ela precisa ser através desse super-herói. Por isso ela se idealiza, idealiza o outro e fica com a expectativa de que o outro reponha para ela a lacuna, a falta que ela tem, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que estar muito atento para ver se a gente não traz para as nossas relações uma expectativa de que o outro me dê aquilo que me falta. Porque aquilo que falta dentro da gente, a gente mesmo que tem que conquistar.
porque senão você trava uma relação de dependência total com o outro, né, Luísa? Exatamente, né? E ter essa consciência de que eu preciso desenvolver em mim aquilo que me falta e que a relação não vai te trazer o que te falta, a relação ela soma, gente, Uhum, ela agrega, mas ela uhum. não tapa o buraco, viu, gente? O buraco É, quem tapa é a gente, assim, com muita ralação, com muita dedicação, com muito investimento em crescimento, né, em amadurecimento, somos nós que fazemos essa construção. E quando a gente vai para o vínculo, que era o que a Andrea estava falando no começo, quando a gente vai para o vínculo com essa idealização também sabota as nossas relações, porque a gente já vai projetando um monte de coisa no outro, exigindo do outro coisas que ele não tem que nos dar e não é responsabilidade dele nos dar. E isso fragiliza o vínculo, né? Porque o vínculo já chega, já começa carregado, já começa pesado, já começa sim. sufocante, né? E aí é muito ruim para a relação. Uhum. E é interessante que eu brinco que tem, né? Eu brinco com essas imagens porque eu acho que elas são simbólicas, né? Então, tem o sapo, a rã, a mulher rã e o homem sapo, e tem o homem príncipe e a mulher princesa, né? Na realidade, a princesa só vai existir para o príncipe, e o príncipe só vai existir para a princesa. E tem casais que também se agregam da seguinte maneira, né? A mulher se sente uma mulher rã, né? Que não virou princesa, e olha para um pedestal onde ela coloca o super-herói dela e estabelece uma relação de mais-menos. Ou o contrário, né? Ou o contrário, às vezes o homem coloca a mulher num pedestal, ele muito inseguro, se sentindo um sapo diante de uma princesa, estabelece uma relação de menos, de mais menos, e que isso disfunciona completamente a relação, porque Uhum. são pessoas que não conseguem olhar para si mesmas e perceber o próprio valor, a própria competência, a própria vitalidade, né, Luiz? Eu acho que isso também Uhum. acontece, a gente vê acontecendo, né? Como às Muito. vezes, né? Sim, Então, completando o que você está dizendo, Andréia, o lugar do relacionamento amoroso saudável é o lugar da igualdade. É o lugar onde eu de consigo olhar para o complementariedade. outro e isso de igual para igual. Não existe um que é maior e o outro que é menor. Quando isso Isso, acontece, isso. esse desnível, né, entre os parceiros coloca um nessa condição de poder e o outro nessa condição de passividade, de filho, né? De um na condição de pai, o outro na condição de filho, e isso para a relação e para o vínculo é muito ruim, né? E o que mais a gente vê, né, André, são casais onde um é mãe ou pai do outro, né? E como Sim, isso tem sim. desdobramentos Isso trágicos funciona para o total. relacionamento, não é Sim. verdade? Sim, isso é muito comum, muito comum. Então, eu diria assim, como é importante a gente conhecer o que a gente leva para a relação, né? Como os nossos limites, e eu acho que também um outro aspecto do vínculo é o medo, né? O medo é um grande sabotador do vínculo. Eu tenho medo de ser abandonada, eu tenho medo do outro fazer mal, eu tenho medo de me fragilizar. Às vezes, me declarar para o outro, me entregar para o outro, me deixa vulnerável diante dele. É como se ele fosse, como se eu fosse sofrer se eu me entrego, se eu confio, né? Então, e assim, da onde é que vem isso, né? Acho que a gente Uhum, pode pensar assim, mas por que que algumas pessoas se sentem assim? Isso tem a ver com as histórias de origem, né? Tem a uhum, ver com o que veio antes de se encontrar com esse par amoroso, com uhum, aquilo que não foi resolvido, com aquilo que a gente trouxe de ferida para essa relação, mesmo sem saber que trouxemos, né? uhum. E é isso que você estava Exatamente, falando no começo. Eu acho que isso é uma coisa exatamente. extremamente importante da gente pensar. E é interessante, Luísa, você me interrompe, tá, Luísa, que eu sou faladeira. Sou Eu também faladeira. sou, Andréia. Eu também sou. A gente vai ficar falando aqui. Vou só então complementar então do que você está falando, sabe? Eu acho, André, inclusive, que o medo é um dos maiores sabotadores dos relacionamentos amorosos. E o pior é um medo. Algumas pessoas sabem, têm consciência desse medo, sabe? Que quando elas começam a se apaixonar, já são tomadas do medo de sofrimento, do medo de abandono, do medo de traição, e aí são vários
os medos diferentes. E tem pessoas que não têm tanta consciência desse medo, né? Porque bloquearam tanto o medo, né? Vestiram uma máscara de forte, de autossuficiente, que muitas vezes não tem consciência desse medo. E o medo, gente, eu acho que é assim, um dos grandes sabotadores de maneira tanto escancarada, né? Então, por exemplo, se eu tenho medo de abandono, muitas vezes eu me torno uma pessoa controladora, ou então eu tento agradar sempre o outro, fazer tudo pelo outro para que ele não vá embora, né? E quando eu tenho um medo muito sutil, às vezes eu acho que eu não tenho medo, acontece muitas vezes aquela coisa de eu não aprofundar o vínculo, de eu querer ter vários relacionamentos ao mesmo tempo para eu não me apaixonar por ninguém. Então nós temos tantas estratégias baseadas no medo, né? O medo do amor, e eu acho que você falou uma coisa fantástica, André, que o amor ele desperta muito a nossa, ele entra em contato muito com a nossa vulnerabilidade, porque tem a ver com entrega. Então, se a gente se entrega, a gente se revela, a gente se vê vulnerável. E se a gente não sabe lidar com essa vulnerabilidade, né? Quanto mais a gente nega a vulnerabilidade ou não sabe lidar com esse aspecto nosso vulnerável, que faz parte da vida de todo mundo, tá, gente? Todo mundo tem vulnerabilidade e todo mundo tem força. Mas se a gente não sabe lidar com a vulnerabilidade, a gente tem mais medo ainda do amor. Aí o amor vira um monstro, que parece que vai nos engolir, nos mastigar, né? E jogar fora. Né? Eu vejo muito essa questão do medo. Não, perfeito, perfeito. Concordo plenamente com tudo que você falou. Tem uma pessoa aqui, que é a Carla, dizendo que ela fica tentando agradar, né? Esse é um aspecto também que eu acho que seria interessante, Carla, você pensar assim, o que é que te faz tentar agradar, né? Por exemplo, tem aquele desejo natural e saudável de você fazer um agrado para quem você ama, como se você estivesse presenteando, como se você estivesse praticando um gesto de amor. Isso é muito, muito legal, muito saudável. Mas quando que não é legal? Quando isso vira meio de vida. Quando eu entendo que eu preciso sempre dizer sim, que eu preciso sempre me preterir, né? Me deixar em segundo plano em relação à pessoa que está comigo. Quando eu digo, o tempo todo eu digo que está tudo bem, quando às vezes não está, né? Quando eu faço coisas que naturalmente, espontaneamente eu não faria só para agradar. E aí eu acho que a gente pode pensar, será que tem um medo atrás disso? Né? Uhum, Medo do quê? Eu acho que seria uhum, aí para refletir, né? uhum, Eu acho que tem um aspecto mais profundo assim que o Bert Hellinger coloca, que eu acho muito interessante, que ele fala, quando ele vai falar das escolhas amorosas, ele fala que a grande expectativa, no nível mais inconsciente, que atua na escolha amorosa, é que eu procuro alguém para reparar algum problema de origem, na minha família de origem. Né? Que a tentativa é essa. E que nem sempre a pessoa que eu escolhi é a pessoa que vai reparar. Às vezes é a pessoa que vai me fazer repetir com ela uma história já vivida que foi traumática no passado. Né? uhum. Então, assim, como isso oscila? E normalmente, não sei se você vai concordar comigo, Luísa, mas assim, tem até pesquisas científicas que falam disso, assim, que quando. Claro que muitas pessoas têm a sorte de conhecer numa primeira vez, se casar e dar muito certo, esse é um amor muito saudável. Mas que, em geral, quando tem uma segunda relação, a segunda relação tem mais possibilidade de não repetir o trauma e ser reparadora para ambos, né? Na Uhum. medida do saudável, não dos papéis disfuncionais, mas na medida do saudável, do que quando você ainda está numa imaturidade que diz respeito ao que você sofreu lá atrás, né? Você não Uhum. conseguiu elaborar ainda, você ainda está muito machucada. Uhum. Esse é um momento perigoso. Esse é um Sim, momento perigoso, né? sim. Porque quando você está muito machucada e encontra uma pessoa, você não está apta para fazer uma escolha amorosa, né? Uhum. Sim. Não E sei. é, Então, e é quem pode interessante, estar? André, que eu concordo plenamente. Assim, o pior momento para você fazer uma escolha amorosa é quando você está extremamente ferida, né? Mas é interessante que é esse o momento que as pessoas mais procuram amor.
Porque tem essa fantasia de que o amor vai reparar essas feridas, né? Eu vejo isso muito no consultório, que a pessoa tá assim, arrasada, tá péssima no trabalho, tá com um problema familiar terrível, sabe? Tá com a autoestima lá no chão. E é nesse momento que parece que surge uma urgência, quase que um desespero para Sim, que o amor venha sim, reparar todas essas feridas. sim, E o movimento é o sim, contrário, gente. Eu preciso cuidar sim. das feridas para que o amor chegue. Exatamente, E não o amor que vai cuidar das exatamente, suas feridas, né? Então a gente exatamente. precisa ter essa maturidade que enquanto eu estiver sangrando, né? Pegando uma metáfora, sangrando em cima da outra pessoa, eu além de escolher mal quem eu vou me relacionar, isso vai interferir em tudo no meu relacionamento. Enquanto eu não tiver esse cuidado comigo, enquanto eu não tiver cicatrizado várias feridas que fazem parte da minha história de vida e que todo mundo tem, né, em maior ou menor grau, dependendo de como foi essa história de vida, isso vai refletir em toda a minha história amorosa. Então eu preciso desse momento. As pessoas não entendem. Eu falo muito, André, que o momento de estar solteiro é um momento fundamental para o relacionamento amoroso. Porque é um momento onde eu vou olhar para as feridas com mais intensidade, é um momento onde eu vou crescer mais, onde eu vou buscar mais o conhecimento focado em mim e não na relação. E as pessoas acham que é horrível ficar solteiro. Gente, é um momento maravilhoso para você crescer, para você experimentar, né? E para você se preparar para o próximo relacionamento. A gente requer preparo para o relacionamento, né? E quando a gente despreza isso, a gente entra nesse ciclo repetitivo muitas vezes. E o que você acha disso, Andréia? Perfeito, acho, concordo plenamente. Quanto mais inteiro você está, mais você vive o dois de forma saudável. Quanto mais aos pedaços, mais você corre o risco de se machucar muito numa relação amorosa. Então, Uhum. assim, esse respiro com você mesmo, né? Esse momento de você se resguardar do encontro amoroso para que você possa encontrar de forma melhor um amor é muito mais saudável. Até porque isso, nesse momento que você está ferido, você não está procurando um homem, você não está procurando uma mulher. Você está procurando um enfermeiro ou uma enfermeira, né? Uhum. E aí, ou uma mãe e um pai, ou Uhum. alguém para reparar a sua ferida. Então, nessa hora, é uma hora perigosíssima de você estabelecer uma relação ou uma escolha que não vai ser lá muita grande coisa na sua vida, né? E essas relações, André, elas provocam muito mais angústia, né? A gente vai atrás da Muito, paz, a gente acha que exatamente. o amor vai trazer essa paz, que é o que a gente está conversando aqui nessa live, né? Quando a gente vai ferido, a gente quer o quê? Lugar de paz, né? A gente quer lugar de pouso, a gente quer esse lugar para acalentar. Só que se a gente vai ferido, a chance do outro aumentar a nossa ferida, colocar o dedo na nossa ferida e da gente encontrar alguém que também está igualmente ferido é muito grande. Aí no lugar de paz, a gente só reencena essas coisas difíceis da nossa vida. A gente só reencena o abandono, reencena a traição. E é uma repetição que só aumenta a ferida, né? Não cura a ferida, só aumenta. Exatamente. Um outro aspecto, né, Luísa, que eu acho importante também a gente trazer como instrumento de relação, né, é a intimidade, é a proximidade, que tem a ver com vínculo, mas não necessariamente eu estou falando de vínculo. Eu estou falando se eu sou capaz de aconchego, de ser agradável, de estar com o outro de uma forma que o outro se sinta bem também. Sabe aqueles momentos, concretamente, falando de uma forma bem concreta, que você está assistindo uma série com quem você ama, que você está juntinho, que você está próximo, ou que você está fazendo uma viagem, ou que você está fazendo amor, que você está transando, né? Como é que você se põe nesse momento em que as duas respirações vira quase que uma só? Você é capaz de sustentar, de viver isso com tranquilidade ou não? Isso Uhum. é uma coisa que te deixa tenso, que te deixa tensa? Tem gente que não sabe ficar próximo, tem gente que não sabe ficar quieto na relação, tem gente que não consegue silenciar com o outro, precisa estar falando o tempo todo, precisa estar interrogando o tempo todo, precisa estar perguntando para o outro o tempo todo. Assim, é tão importante que você consiga ser agradável na intimidade. Isso é fundamental. Você não acha, Luiz? Eu acho, com certeza. Eu fiquei pensando assim, nessas coisas da intimidade.
Uma coisa que eu falo muito assim para as minhas pacientes é que um dos aspectos da intimidade é que você possa ser você, né? Você não precisa estar Exatamente. sempre maquiada, não precisa estar sempre fazendo Isso. só pontuações inteligentes. Você pode ser boba, você pode ser ridículo, sabe? Você pode ser espontâneo, você pode ser autêntico, né? Você pode ser você. Isso é que é a coisa maravilhosa da intimidade, né? Nossa. Esse lugar de aconchego. Gente, intimidade é aconchego, aquele lugarzinho que você Hum. vai e você se sente bem acolhido naquele momento. E é um lugar maravilhoso da relação, né? É uma pena que as pessoas tenham tanta dificuldade de construir essa intimidade. E uma das coisas que eu acho que requer mais intimidade, sabe, Andréia? E que eu acho que é muito bonito quando a gente percebe que a relação chegou nesse patamar, é quando os dois conseguem ficar em silêncio juntos, sem ficar aquele silêncio constrangedor, sabe? Que você tem tanta liberdade que você tem liberdade para ficar quieto. Porque parece que o silêncio do outro, quando a gente não tem essa intimidade, é um silêncio que Sim. incomoda, que você tem É que quebrar. limitador. É. Exatamente. Na intimidade, você tem a Hum. liberdade, inclusive, de ficar em silêncio ao lado do outro, Sim. sem se sentir abandonado, criticado, julgado pelo silêncio do outro. Mas esse silêncio de intimidade, né? Que só quem tem intimidade sabe como é que é esse silêncio. Então, é muito importante conseguir construir isso. E é gostoso. Eu gosto, gente. Eu sou suspeita. Eu gosto muito de intimidade. Eu também. Eu acho que isso é um pilar e tanto de uma relação saudável. E é interessante que você está falando, Luísa, porque quando você consegue não precisar de palavras para estar em comunicação com o outro, estar junto do outro, em aconchego e intimidade, é a hora que você não está precisando. A só presença basta. É Uhum. a presença do dois ali preenche tudo. Não precisa ficar trazendo coisas, porque o silêncio tá, ai meu Deus, o que será que ele tá achando? Ai, agora acabou o assunto. Ai. Gente, isso não é intimidade. Você Uhum. não tá à vontade com o seu par amoroso, não é? Exatamente, né? E como requer a abertura dos dois. É que eu tô vendo aqui as pessoas falando, nossa, intimidade dá medo mesmo, intimidade dá medo, ou então eu não vou conseguir, eu não acho que eu vou conseguir ser íntimo de uma outra pessoa. A intimidade ela é ameaçadora por causa disso, né? Porque você se revela na intimidade. A intimidade vem com convivência, né? A intimidade vem com o dia a dia, a intimidade vem com a experiência que você tem ao lado do outro, com esse conhecimento profundo que você passa a ter do outro e que o outro passa a ter de você. E aí, muitas vezes, né, André, se a gente tem vergonha de quem a gente é, se a gente tem medo de se revelar, se a gente acha que o outro vai usar a intimidade contra a gente, né? Então ela vai pegar aquilo que é só meu e vai jogar isso na minha cara, a gente não consegue construir esse espaço de aconchego, né? Se eu tenho medo dessa autorrevelação, eu vou continuar com essa máscara, que é a máscara que a gente vai para a sociedade, que é a máscara que a gente veste às vezes todos os dias para relações externas, a gente reproduz essa máscara na intimidade. E aí as pessoas vão virando desconhecidas, né? A relação vai esfriando, a relação vai ficando distante, né? E esse lugar de aconchego fica um lugar de desconhecido muitas vezes. Eu acho que uma pergunta que está relacionada à capacidade de estabelecer intimidade é: eu preciso parecer para o outro ou eu sou para o outro, né? Porque a pessoa que precisa parecer para o outro, né? Alguém que precisa bater uma expectativa lá em cima, ou alguém que precisa bater a idealização do outro, a imagem que o outro tem dessa pessoa, e aí ela fica ali atrás daquilo, de cumprir aquilo. Isso não, esse estado é um estado que esquece intimidade. Uhum. Intimidade é quando eu posso ser eu mesma diante do outro. Eu Sim, posso estar absolutamente à vontade. Né? Isso é fundamental, é muito importante. sim. Muito importante. E aí, André, a gente podia falar um pouquinho, então, a gente falou então das dificuldades, a gente podia falar um pouco, já falamos, acho que meio que entremeados, né? A gente podia falar um pouco assim de como é que a gente constrói, então, e como é que é um amor saudável, né? Então a gente já tá falando, já Sim, falamos que o amor saudável tem a ver com intimidade. Já falamos então também sim. que o amor saudável tem a ver com você cuidar das suas próprias feridas, né? O que mais que você acha que é importante para a gente construir um amor saudável? Eu acho que tem uma condição primeira, assim, né? Pegando raiz, assim, né, Luísa? Eu acho que você precisa saber da sua história familiar,
que você precisa ser uma pessoa que conhece exatamente quais foram os seus modelos, que tipo de homem, que tipo de mulher aconteceu na sua frente, né? Estou me referindo ao casal pai e mãe. Que tipo de casal você viu acontecer, como é que seus pais se relacionaram com você, porque a forma como você conheceu as relações afetivas é base para serve como modelo para você estabelecer relação afetiva com as outras pessoas e principalmente com o seu par amoroso. Então, de raiz é isso. Conheça a sua história. Se você quer o destino, eu não canso de falar isso. Se você quer o destino da sua vida própria e da sua vida amorosa nas suas mãos, você precisa conhecer a sua história de origem, a sua história familiar. Então, eu acho que isso é premissa que traz, sim, inevitavelmente, que se você se olha, se você se cuida, se você consegue ir além daquilo que foi difícil, que parecia causar uma paralisia em você, mas afetiva, mas você foi adiante, você elaborou, você cuidou, você olhou. A possibilidade de você estabelecer com você mesma amadurecimento emocional, a conquista do amadurecimento emocional é grande. E aí você tá assim lá na frente para tudo dar certo, né? Então, eu diria que se a gente for pensar na raiz do amor saudável, seria essa. Você concorda comigo? Nossa, plenamente. E eu só acrescentaria que além da gente conhecer essa história de vida, essa raiz familiar, esses modelos, né? O jeito que a gente aprendeu sobre amor, porque é na família que a gente aprende sobre amor. A família é o primeiro lugar onde a gente foi amado. É o primeiro modelo de como a gente aprende como amar e como ser amado é a família. E a gente precisa também fazer as pazes com essa história, né, André? Às vezes a gente vai olhando para a nossa história e a gente vai olhando com tanta dor, porque algumas histórias são muito dolorosas de fato, né? Infelizmente não é todo mundo que teve a condição de ter uma família estruturada, equilibrada, amorosa, né, presente. E olhar para trás, avaliar tudo isso que você aprendeu e conseguir fazer as pazes com essa história, né? Porque do mesmo jeito, eu falo isso muito também, sabe, André? Acho que você vai concordar comigo, que do mesmo jeito que a gente idealiza o parceiro amoroso, né? A gente também idealiza os nossos pais demais, né? Eu acho que, pensa, se a gente idealiza o nosso marido e a nossa esposa, o quanto a gente não idealiza o nosso pai e principalmente o quanto a gente não idealiza a nossa mãe. E é em cima dessas idealizações que a gente tem sobre pai e mãe que a gente julga a nossa história, que a gente julga a nossa família. O que a gente não entende é que ao julgar a nossa história, nós estamos julgando a nós mesmos. Se a gente não faz as pazes, né, com a nossa história de vida, por mais difícil que ela tenha sido, e é claro que isso leva um tempo, né, de processamento emocional, de elaboração de toda essa história, né? Mas se a gente não fizer essas pazes, a gente sempre vai sentir que nós não somos dignos, que nós não merecemos amor. A gente sempre vai sentir, no fundo, uma raiva da gente, porque a gente tem raiva da nossa história. Então, esse também é um processo, assim, que é fundamental nisso de reconstruir e de construir o caminho até o amor saudável. Nas constelações familiares, a gente fala uma coisa que eu acho muito bonita, que é quando você não conseguiu tomar, né, no sentido, é mais do que receber, né? Ter dentro de você o seu pai e a sua mãe, você transfere isso inevitavelmente para a sua relação amorosa. E isso requer um processo de elaboração muitas vezes. Algumas pessoas tiveram a sorte de ter assim, uma memória muito leve, muito tranquila, muito amorosa da relação com os pais, mas nem todo mundo, né? E nem sempre. Então, quando a gente tem assim um rompimento com essa história, quando essa história é uma ferida aberta, inevitavelmente, gente, isso é matemático. Olha, poucas coisas dentro da psicologia são matemáticas. São tão fortes. Concordo. 2 e 2 são 4. Ferida aberta, pode saber que você vai chegar lá, vai expor a ferida para o seu par amoroso e vai falar, cuida, você é responsável por cicatrizar essa ferida. Isso... Nossa, é batata mesmo, concordo, exatamente. E mais ainda, e por que vai aparecer lá no par amoroso, né, Andréia? É só para as pessoas entenderem. Porque, assim, é lá que a gente deseja ser amado. E isso remete à nossa história, lá na nossa infância, onde a gente também desejou ser amado. Então, isso cria um gatilho.
Quando a gente vai para o relacionamento amoroso e a gente se vê de novo nesse desejo muito grande de ser amado novamente, isso vai engatilhar memórias nossas, né? De como nós fomos amados nesse ambiente familiar, pelos nossos pais, pela nossa família. E essa memória pode ser uma memória afetiva gostosa, carinhosa, e pode ser uma memória afetiva de muita dor. E é por isso, né, que eu vejo tanta dificuldade no amor, né? Porque justamente é no amor onde a gente vai engatilhar todas essas memórias positivas e negativas, né, de como a gente foi amado, e a gente despeja isso tudo no nosso parceiro e na nossa relação. E se a gente não souber, não tiver maturidade, né, e equilíbrio para conseguir lidar com essas feridas que vão vir de transferidas, né, para o nosso relacionamento, o relacionamento acaba. Não é por falta de amor, não, viu, gente? É por falta de tato mesmo. Sim, sim. Sim, na realidade, é uma coisa muito clara. Muitas vezes, muitos casais se separam se amando, né? O amor, só o amor não é o suficiente para garantir a relação. Sim. Se você não tiver maturidade emocional, não há amor que se sustente, né? Sim. Então, e aí, assim, qual é o maior sinal ou um dos maiores sinais de maturidade emocional dentro de uma relação? É a capacidade que você tem de assumir as próprias responsabilidades, de assumir a sua própria vida, né? Não é o outro que vem e faz isso e faz aquilo e te deixa infeliz. Não, você. Né? É claro que a gente é afetado e afeta o tempo todo em relação, claro que as relações amorosas são bilaterais, mas, gente, um dos pecados capitais assim, na relação amorosa, Luiz, não sei se você concorda comigo, quando eu não dou conta daquilo que está dentro de mim, eu jogo para o outro, porque o outro que fez, o outro que trouxe, o outro que não fez. O outro que devia ter feito e esqueceu. O outro que falou de não sei de que jeito e se não fosse o que ele fez, eu não teria feito. Enfim, você implica o outro na sua circunstância de vida de uma forma tão imprópria que vira uma guerra total a relação. Verdade. E quando vejo, nossa, demais. E quando eu me responsabilizo por mim, gente, eu posso aceitar o outro como ele é. Eu não preciso ficar querendo mudá-lo, transformá-lo. Não tem expectativa, né? Não tem, porque é assim. O outro não tem função na sua vida, essa é a questão. Exatamente. O outro é uma escolha, não é? Ele veio para me trazer a felicidade, ele veio para me amparar, ele veio para eu não me sentir abandonada. Ele veio, ele precisa estar na sua vida por um único motivo, porque foi uma escolha amorosa, porque bateu. Ele não tem função na sua vida. Essa é a questão, né? Exatamente. Isso é muito importante. E, gente, o papo tá ótimo, mas nós vamos caminhar aqui para o encerramento, né? Aí, André, a gente precisa bater mais papo, né, nessas coisas. Sim. Queria te agradecer muito, Andréia. Acho que essa live foi muito, muito bacana, né? A gente podia conversar ainda um monte sobre todas essas temáticas, né? Tinha um monte de coisa para falar. Luísa, salva, por favor. Vou salvar aqui, vai ficar no IGTV e vou também publicar lá no meu YouTube, tá, gente? Acho que até semana que vem deve estar publicado lá no YouTube. Eu publico um vídeo por semana. Né? Então, ótimo. Eu também tenho um canal no YouTube, Andréia Menezes, psicóloga clínica, vocês acham lá também. Luísa, não tem mais tempo nenhum para falar nada? Eu tô com medo de não salvar, porque teve uma live que a gente ficou conversando e eu não consegui salvar, porque quando expira o tempo, não salve. Eu quero muito que salve. Mas deixa então seus contatos, Andréia. Deixa seus contatos aí para as pessoas te procurarem, se elas quiserem tirar dúvidas, se elas quiserem. Teve uma pessoa aqui que falou que estava querendo atendimento. Deixa aí seus contatos todos. E a gente vai conversar ainda muito, né, André? A gente volta outras vezes para falar de outros temas, com certeza. Então, gente, eu tenho um canal no YouTube, né? Andréia Menezes, psicóloga. Tenho aqui a página no Instagram, Escola para Pais e Mães, Andréia Menezes, psicóloga, também vocês me acham. E o meu WhatsApp, ele funciona como... Tem o Telegram, que eu acabei de montar, e tem o WhatsApp, eu vou dar o meu WhatsApp de trabalho, 012 991 18 9495. Gente, então entre em contato. A Andréia, ela trabalha, né, com família, e principalmente com relações de pais e filhos, que é justamente, então nós estamos falando com alguém que sabe exatamente do que nós estamos precisando para o amor, porque ela trabalha justamente lá o lugar onde se origina, né?
todas essas questões que vão desaguar no relacionamento amoroso, tá? Então, André, fica muito feliz, obrigada, que o pessoal tá todo mundo falando que foi ótimo, parabéns, Muito que adorou a live, sabe? Eu também adorei, muito obrigada. E vamos criar Gente, muito outras obrigada. oportunidades, né, pra gente conversar, Vamos. tá bom? Tá bom. Gente, Então, um beijo para todos vocês. Muito obrigada, Luísa. E a próxima a gente faz a minha página, a gente vai fazendo assim. a gente vai fazendo alternando. alternando. Combinado, viu, André? Então, Beijo grande pra beijo, eles. viu, gente? Até mais. Tchau. Até.